Olá a todos, estou aqui então para fazer o habitual vídeo de leituras, desta vez da primeira quinzena de junho, e o ano está a passar muito rápido. De seguida vão ver as duas primeiras leituras que eu fiz do mês. Foram livros que eu fui buscar à biblioteca e tive que entregar ainda antes de gravar, de fazer este vídeo, portanto eu gravei antes e eu já volto. Eu iniciei então o mês com a leitura de Os Hóspedes, de Sarah Waters. Tal como eu tinha já falado no vídeo de Book Haul, acho eu, é o segundo livro que eu leio desta autora. Eu tinha lido o ano passado, não, se calhar há 2 anos, o Indesejado, e eu tinha gostado muito. Eu dei 4 estrelas ao Indesejado, porque eu tive para dar 5, mas roubei 5, porque eu achei o final, eu roubei as 5, não, eu roubei 1 estrela, e dei então as 4 estrelas, porque eu achei que o final ficou muito em aberto e eu queria um bocadinho mais de explicação. Mas então eu tinha muita curiosidade com Os Hóspedes, porque eu tinha gostado muito do estilo de escrita. Era assim algo que eu associei ao ambiente de Rebecca, assim, um clima tenso, um clima misterioso. Então eu quis ler mais da autora. E este foi o mais recente livro que foi editado cá em Portugal, se não estou em erro, apesar dele já ser de... Deixem cá ver se eu... Já ser de 2014 e foi editado em outubro, acho eu, outubro de 2016, cá em Portugal. Portanto, temos cerca de 2 anos. Mas o que é que se passa aqui neste livro? Temos então uma... Ela está a caminhar para... Eu não lhe quero chamar solteirona porque ela acaba por ser mais nova que eu. Ela está ali a chegar aos 30, nos 20 e tal. Mas mora com a sua mãe, na casa de família. Os seus irmãos morreram na guerra. O seu pai morreu também depois. E estamos assim naquele pós-Primeira Guerra Mundial, onde os países estão a recuperar. Isto é passado em Inglaterra. E então a Frances mora com a mãe, na sua casa de família. Elas eram assim pessoas, chamadas pessoas de sociedade, viviam bem. Só que após a morte do pai, a Frances descobriu que estavam com muitas dívidas. E para tentar ter ali, receber algum rendimento, acabam por alugar o primeiro andar da sua casa de habitação. Eles não alugam todo o primeiro andar porque o quarto de Frances é no primeiro andar e ela continua a manter o mesmo quarto, mas a mãe passou então para o piso de baixo. Então alugam a um casal novo. O marido é então mais ou menos da faixa etária da Frances e a mulher, Lillian, é mais nova, está nos 20 e pouco, se não estou em erro, 24, 21, 24, por aí. Então vamos acompanhando a chegada do casal, acho que é Barbara, a caça e a forma como estas duas mulheres, a Frances e a mãe, vão conviver com este casal. E no início sentem um pouco o seu espaço invadido, mas aos poucos vamos percebendo que há aqui algo mais. O livro acabou por ser uma surpresa e acabou por o conseguir encaixar no projeto da Sara Cristina, o Chunho LGBT, porque acabamos por ter aqui um romance lésbico entre... E cedo nós fomos percebendo que a Frances tem então estas tendências sexuais, mas eu achei que o livro demorava muito a desenvolver, é muito lento. Ele está dividido em 3 partes e a primeira parte foi sinceramente a parte que me mais custou, que me custou mais a ler, porque é precisamente aquela fase de adaptação da Frances e a mãe ao casal, e ali uma tentativa de aproximação de Frances a Lillian, até depois no final de cada parte, no final da primeira e no final da segunda, temos então assim acontecimentos que vão marcar o livro e que dão um novo ritmo à história. Mas acabei por achar o livro mais lento e eu não sei, eu estava à espera daquele ambiente mais misterioso, aquele ambiente assim, algo assim meio misterioso, meio fantasmagórico, assim meio gótico, que eu encontrei no Indesejado. E este livro é diferente.
não é tanto, não temos tanto assim aqueles climas de tensão. É claro que acontece, temos aqui também um livro que tem, a dada altura, um crime, e nós vamos tentando aqui, nós sabemos o que é que aconteceu, mas vamos aqui acompanhando a investigação. Mas não senti aquele clima de tensão que eu estava à espera. Eu gostei, sim, eu gostei, mas comparativamente ao Indesejado, eu continuo a preferir o Indesejado. E se dei 4 estrelas ao Indesejado, eu vou dar 3 estrelas a este. Não que seja mau, não. Eu acho que é um bom livro, mas lá está, eu não lhe podia dar as 4 estrelas porque não me cativou como o Indesejado, por isso vai ficar apenas com as 3. Depois, o segundo livro foi um livro de um autor português, também da biblioteca. Um autor que eu tinha lido aqui há uns... Eu não quero mentir, mas se calhar há uns 6, 7 anos, um daqueles contos que tinha saído ainda há mais tempo, eu julgo que era o Diário de Notícias online, acho que todas as semanas saía um conto digital. Eu também já não sei o que é que fiz aos contos, porque... eu deixei-os de ter no computador, não sei o que aconteceu, mas então eu li e na altura até tinha gostado, tinha ficado com aquela sensação de saber a pouco, porque o conto que eu li, e não me lembro já bem qual, isso teria que consultar o Goodreads, mas o conto que eu li dava a ideia que era assim, uma introdução para um livro, uma história maior, mas eu tinha gostado, e então resolvi, no meio da biblioteca, então trazer o livro As Três Vidas de João Tordo, um livro que tinha uma boa classificação. Adorou este livro, foi o livro que ela mais gostou do João Tordo, e eu tinha expectativas assim lá em cima. A história então narrada por um jovem, ele está, se não estou em erro, nos seus 21. Vocês já sabem que eu sou péssima para estes detalhes, mas eu, se não estou em erro, o narrador tem cerca de 21 anos. E também, após a morte do pai, fez-se na obrigação de arranjar trabalho para sustentar a sua mãe e a sua irmã mais nova. A irmã é cerca de 2 anos mais nova que ele, 2 a 3 anos. E ele então acaba por responder a emprego, por responder a anúncios e vai a uma entrevista para uma... o nome é Agência MP. MP, sim, MP. E acaba por ser aceito, por ter então o trabalho, assim um bocadinho como secretário particular de António Augusto Milhouse Pascal. Assim, o nome é um bocado estranho, mas então tem que ir, o trabalho não é em Lisboa, tem que ir para o Alentejo, e é assim numa quinta algo isolada, e ele está lá. Há um mistério em si, nós sentimos que há um mistério em torno da personagem de Milhouse Pascal e o que é que ele faz, o que é que ele concretamente faz. E eu gostei muito desta parte. O livro está dividido depois em 4 partes, e a primeira parte é então passada, e é a parte maior, é a parte do nosso narrador, que nunca sabemos o nome dele, é passado então a trabalhar lá na agência, na tal agência MP. Vai alternando muitas vezes entre o Alentejo e Lisboa por causa da sua família e por causa da sua mãe, mas maioritariamente é passado no Alentejo. O nosso narrador conhece também depois os três netos de Milhouse Pascal, mas eu gostei muito e das 4 partes, a primeira parte foi a minha preferida, porque é também aquela parte onde se nota que o João Tordo tentou criar ali um grande mistério em torno da personagem de Milhouse Pascal. Eu fui-lhe passar a chamar MP porque é mais fácil. E em torno daquilo que ele faz, o que é que ele faz, o que é que ele não faz. Só que depois, na parte final desta primeira parte, não sei, já não me começou a agradar tanto. Temos depois também a partida de Camila, que é a neta, para os Estados Unidos, que depois leva as personagens também para lá, porque isto acaba por se passar em Lisboa, Alentejo e Nova Iorque. Mas não sei, eu estava a gostar muito no início, eu gostei muito daquela aura misteriosa que o João Tordo criou em torno da figura do MP, em torno daquilo que ele faz. Só que depois, quando começamos a ter algumas explicações e
quando começamos, quando o foco da narrativa começa então a centrar-se no nosso narrador e na Camila, na busca por Camila, no mistério que há em torno então do que é que aconteceu, não me agradou tanto. Se o livro tivesse ficado pela primeira parte, eu tinha gostado mais, provavelmente daria-lhe mais uma estrela, mas sendo assim, as 3 vidas vão ficar apenas com 3 estrelas, porque eu gostei, mas depois o resto não me agradou tanto. Achei que aquilo que o autor, que o João Tordo tinha dado importância ao foco, ao mistério em torno, em volta do MP, acabou depois por se desvanecer e não me cativou por ir além a história. É um bom livro, tem uma boa escrita, tem a escrita do João Tordo, é muito boa, mas não me cativou como eu estava à espera, por isso 3 estrelas. Continuando, o livro seguinte que eu li foi então Debaixo da Língua. Isto são entrevistas de Rui Miguel Abreu. Foi um livro que eu tinha trazido da biblioteca. Estava lá numa mesa com este livro e mais outros, e a pessoa podia tirar e trazer, e eu então trouxe este. São 3 entrevistas a pessoas ligadas à música, nomeadamente cantores, autores, desde o Vitorino, o Tino, dos Chutes e Pontapés, o Carlão, a Capicua, o Miguel Araújo, vários. E foi feito entrevistas que foram feitas na altura para o Sol da Caparica, para o Festival Sol da Caparica 2015, foi patrocinado pela Câmara de Almada, e eu pareceu-me interessante, eu trouxe, e então são 13 entrevistas, tal como eu disse, e onde se foca então o papel da língua portuguesa, o papel da língua portuguesa na música, se é difícil escrever em português, se não é, o que é que cada um dos autores e dos músicos que são entrevistados tem de ser a respeito da nossa língua. E depois no fim pede-se para dar a referência de um poema que acham que marquem, e temos então a referência. Eu gostava que a edição tivesse também os poemas, mas os poemas eles dizem que podemos consultar no site. Eu julgo que de momento não é possível, porque eu andei à procura no site e não encontrei, portanto acho que também seria interessante ter aqui os tais poemas. Eu suponho que pela internet seja fácil de encontrar, mas acho que se fizeram o livro, punham também. Se bem que eu percebo a questão de mandarem as pessoas irem ao site ver, mas pronto, eu dei-lhe 3 estrelas. Acaba por ser interessante o papel da língua portuguesa, e eu dei-lhe 3 estrelas. Depois, a minha próxima leitura foi um livro de um autor português, a conclusão de uma trilogia e que eu queria muito, muito ler, e ao mesmo tempo não queria, já devem estar desconfiados de qual é. Estou a falar então de A Hora Solene, de Nuno Nepomuceno. É a conclusão, é o derradeiro final da trilogia Freelancer. O segundo volume final deixava-nos super ansiosos e nós já nos perguntávamos porquê, o que é que se vai passar, e foi muito bom reencontrar as personagens. Vou começar pela classificação, eu vou-lhe dar 4 estrelas e meia. Eu gostei muito, a forma como o Nuno escreve é muito, muito boa, tem sempre um bom ritmo e nota-se sempre uma evolução da escrita. E depois o Nuno consegue criar toda uma história muito bem ligada, e a forma como mistura a vida pessoal do André com a vida de espião. Eu roubei-lhe um bocadinho da classificação, não lhe dei as 5 estrelas, porque eu gostava de ter tido mais da China Girl. Nós conhecemos a China Girl no primeiro volume, mas o segundo volume, A Espia do Oriente, acaba por ser mais focado nela e na sua perspectiva. E neste livro senti, e apesar de termos capítulos dedicados à China Girl, senti que faltava um bocadinho mais, gostava de ter visto mais. Ela pareceu-me algo que quase como apagada, e lá está, a China Girl é talvez a minha personagem preferida, a par com outra personagem que é o Ansi, que eu gostava de ter, que também tivesse tido um bocadinho mais
Gostava de ter sabido um bocadinho mais, porque são personagens muito interessantes, porque acabam por estar, e não querendo fazer spoilers, mas acabam por estar ali assim, quase que vamos chamar no limbo, ali entre duas realidades, e julgo que seria muito interessante saber mais. Mas eu gosto muito do André como espião, ligado à família, também gosto muito. E 4,5 estrelas. Apostem, se querem ler autores portugueses e se gostam de livros sobre espionagem, apostem na trilogia Freelancer do Nuno Nepomuceno, porque tem muita qualidade mesmo, eu recomendo. E a última leitura desta quincena foi uma novidade. Estou a falar de O Prodígio, de Emma Donoghue. É a mesma autora de O Quarto Check, e este foi um livro que eu li a par com a Dora, do Books and Movies. Foi uma leitura conjunta e foi muito bom. Eu vou começar por aí. É a história de uma menina, a Ana. Ela tem 11 anos, é irlandesa, e ela está há 4 meses sem comer, mas está aparentemente bem. Então, uma enfermeira inglesa, que estudou com a Florence Nightingale, eu acho que é este o nome, para ser enfermeira, é contratada para então ir para a Irlanda para observar a Ana, porque foi criado um comitê para se chegar à conclusão se a Ana é um milagre ou não, se está a ser alimentada às escondidas. E, portanto, o livro centra-se muito nas questões da fé. E eu gostei muito, mas muito mesmo, desta leitura. Eu gostei muito do ambiente, a forma como a autora criou esta história, o ambiente. Temos um ambiente passado na Irlanda, no meado do século XIX. E depois temos aquele ambiente ainda opressivo, aquele ambiente a Irlanda ainda está a sofrer algumas consequências como é que se chama? Do período da fome, que tiveram uma grave crise da fome durante vários anos. E é um ambiente também muito marcado pela fé, eu vou-lhe chamar fanatismo religioso, porque a população é muito... tem uma fé muito, muito grande, e nota-se aqui claramente. E tivemos aqui um problema técnico, que o telemóvel ia caindo ao meio do chão. Mas, continuando, eu estava a dizer que se nota que o livro é muito marcado por essas questões religiosas. Depois também pela fé, ou pela falta de fé, e foi mesmo uma leitura muito, muito boa. A forma como eu peguei no livro e fui discutindo depois o livro a par e passo com a Dora, porque fomos ali sempre mais ou menos ao mesmo ritmo. E a forma como o livro me despertou a curiosidade logo desde o início, eu fiquei muito agarrada e foi muito difícil eu pôr o livro de lado para fazer outras coisas. A forma como, tal como eu comentei, a autora retrata o ambiente da Irlanda, a forma como o ambiente pesado, um ambiente, a história é muito marcada por um tom muito misterioso, e foi sempre, e apesar de, por exemplo, o livro está dividido, se não estou em erro, em 5 partes, 5 capítulos, portanto acaba por ser partes muito longas, e o próprio ritmo em si é algo lento, é uma narrativa algo descritiva, algo lenta, mas que me agradou mesmo bastante. Eu peguei no livro e eu só queria era ler e não queria fazer mais nada. A forma como depois também a autora
introduziu aqui aspectos históricos, algo muito interessante, e por acaso eu já sabia que existia, as fotografias a mortos, a pessoas que morreram e depois de estarem mortas, a família contrata um fotógrafo para fotografar a pessoa morta, mas como se estivesse viva, para ter uma recordação do seu ente querido. Há muitas questões, lá está, é um livro que aborda a questão da fé, a questão das questões religiosas. Eu estou-me a repetir, mas o livro é muito marcado por isso, é muito marcado por aquele ambiente, é mesmo um ambiente quase fantasmagórico, quase misterioso, assim, um ambiente, assim, como é que eu vou te explicar, muito, muito tenso, e estamos sempre a tentar, eu pelo menos estive, a tentar, à medida que ia avançando, a tentar chegar a alguma conclusão, porque é que a Ana estava a ter a atitude que estava a ter, que não comia já há 4 meses, tinha deixado de comer, o porquê, e porquê. E a sério, eu gostei muito, eu gostei também da forma como se nota aqui claramente, isto foi quase os primórdios da profissão de enfermeira, e nota-se claramente a forma como os médicos, que eram homens, olhavam para as enfermeiras, a forma como eles achavam que eles sabiam mais e que elas não... clara quase distinção de machismo e de sexismo. Eles é que são médicos, eles é que são homens, eles é que sabem. Eu não posso comentar mais em termos do médico, porque eu tenho medo de dar spoilers, mas gostei muito desse debate, a forma como também as enfermeiras eram vistas, aqui o contexto histórico da Irlanda, do período em que tiveram da fome e a forma como estão a tentar recuperar. Eu gostei mesmo muito, eu estive muito indecisa entre as 4 e as 5 estrelas, porque o livro é um 4 estrelas para mim, um 4 estrelas muito sólido, e acho que seria mais. Portanto, eu acho que vou acabar por dar 4 estrelas e meia. Não as dou 5, porque eu não adorei. Apesar de ter sempre... e peguei no livro, eu li praticamente o livro num dia. Eu comecei no feriado, a seguir ao almoço, e fui lendo, e terminei a última parte depois na sexta-feira de manhã, porque eu estava mesmo muito ansiosa. E o final também surpreendeu-me muito. Eu tinha algumas teorias, algumas aqui hipóteses, e o livro surpreendeu-me, o final surpreendeu-me muito. Muito bom. Eu vou dar 4 estrelas e meia, e a capa, eu acho esta capa linda, e eu gostei mesmo muito da história. Se acredito que é para todos os leitores, não, provavelmente não, mas se conseguirem se depararem com o livro, deem-lhe uma oportunidade, porque, a sério, eu acho que é uma boa leitura, e a mim, eu estou farta de repetir, mas surpreendeu-me mesmo muito. E pronto, foram estas então as leituras da primeira quinzena de junho. Eu não sei se leram algum, se não leram, se têm curiosidade, contem-me tudo cá em baixo. E pronto, por hoje é tudo, um beijinho e até ao próximo vídeo.